Olá, alunos! Vamos aqui para mais uma aula, nos voltando novamente para a ginástica, mais especificamente a ginástica rítmica. Vamos falar hoje apenas da sua história, tá? Vai ser uma aula rápida, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. A ginástica rítmica é uma modalidade que hoje ela é praticada somente por mulheres, tá? A apresentação é feita somente por mulheres, não, os homens não participam. E ele é um esporte bastante plástico. Como assim, professora? Plástico? É um esporte onde é muito necessário a flexibilidade das ginastas, certo? Se vocês forem abrir aí uma apresentação de ginástica rítmica, vão ver que se elas não tiverem a flexibilidade, o esporte ele não fica bonito, né? E ele é um esporte que vai se destacar pela elegância e pela beleza dos movimentos, né? Tem que ter ali harmonia na equipe para que ele possa ser um esporte bonito da forma que é. Começou a ser praticada desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas não possuíam regras específicas nem um nome determinado, certo? Era uma prática assim que não se tinha um nome, que não se tinha uma regra, era feita sem ninguém saber o que estava fazendo. Várias escolas elas inovaram os exercícios tradicionais da ginástica artística e misturaram ela com música. Então, eles estavam praticando a ginástica artística, porém adaptaram ela, colocaram música ali e viram, opa, isso aqui pode ser uma nova etapa, uma nova modalidade da ginástica. E lá em 1946, na Rússia, surgiu então o termo rítmica devido à utilização da música e da dança durante a execução dos movimentos. Em 1961, lá nos países, né, do leste europeu, foi organizado o primeiro campeonato internacional da ginástica rítmica, tá? No ano seguinte, a Federação Internacional de Ginástica reconheceu aí a ginástica rítmica como um esporte. A partir do ano de 1963, começaram a ser realizados os primeiros campeonatos mundiais promovidos aí pela Federação Internacional de Ginástica. A maior parte dos aparelhos utilizados atualmente foram introduzidos nessa competição, com a exceção aí da fita e da massa. Não é maçãs, tá, gente? É massa. Em 1984, a ginástica rítmica ela foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e passou, né, a ser introduzida nos Jogos Olímpicos daquele ano. Então, a ginástica rítmica ela começou aí em 1984 a participar dos Jogos Olímpicos. No entanto, as melhores ginastas do mundo, provenientes do país do leste europeu, não participaram da competição devido ao boicote liderado pela ex-União Soviética. Então, foi um período conturbado da história, onde os Jogos Olímpicos ali, de acordo com o momento da história, foram sofrendo alterações, né? Não ficou diferente aí na ginástica rítmica. As ginastas que deveriam estar indo aí no leste europeu não puderam ir porque a liderança, né, digamos assim, política que existia naquela época foi aí proibindo. A primeira medalha de ouro do esporte, né, ficou com a canadense Fung. Enfim. E em Seul, em 1988, o esporte conquistou o público e foi se popularizando. A ginástica rítmica ela foi introduzida aqui no Brasil pela professora, Ilona, da Hungria, que chegou na cidade do Rio de Janeiro na década de 50. E ela ministrou vários cursos, né, para professores da educação, aí, profissionais da educação. E essa professora, ela formou a primeira equipe competitiva de ginástica rítmica, chamado de Grupo Unido das Ginastas, tá? Então, essa professora veio, ministrou sobre a ginástica rítmica, formou um grupo aqui no Brasil, que pôde aí alcançar grande sucesso devido à experiência
e a participação ativa dessa professora na ginástica internacional. Então, os conhecimentos que ela tinha lá fora, ela trouxe para aqui para o Brasil e teve um grande sucesso. O Grupo Unido de Ginásticas representou o Brasil em campeonatos internacionais, tendo conseguido o 13º lugar no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica em 1973, na cidade de Roterdã, na Holanda, realizando exercícios de conjunto, certo? Então, os exercícios que elas realizaram ali eram em equipe, e as componentes daquela equipe posteriormente, né, difundiram a ginástica rítmica pelo Brasil. Então, o conhecimento que a professora passou para elas foram passando e difundindo aí a ginástica rítmica no Brasil. Com a criação da Confederação Brasileira de Ginástica no ano de 1968, essa modalidade ela começou a evoluir, né, devido ao apoio que foi recebendo, resultando aí em classificações das ginastas para disputarem Jogos Olímpicos, né? Então, o apoio que elas foram recebendo, patrocínio, tudinho, levou elas para competições mais altas. A ginasta Rosiane, ela foi a primeira brasileira a participar dos Jogos Olímpicos em 1984, lá nos Estados Unidos, com exercícios individuais, tá? O crescimento da Confederação Brasileira de Ginástica e o apoio das entidades governamentais ao esporte, né, depois ali de um exaustivo trabalho das ginastas com a sua técnica, levaram a um grande crescimento da ginástica rítmica, possibilitando a equipe brasileira alcançar a vitória em 3 pan-americanos nos exercícios de conjunto. Então, foi uma luta, um sacrifício, foi treinamento, foi exaustivo, mas as ginastas aqui do Brasil, as ginastas aqui do Brasil, elas conseguiram o apoio necessário para conseguir um local, para conseguir ali alcançar competições altas como os Jogos Olímpicos, como os Pan-Americanos, não é? E conseguiram aí trazer vitórias aqui para o Brasil. Agora eu quero que vocês façam aí o exercício, respondam no caderno de vocês. Quando começou a ser praticada a ginástica rítmica, vamos nos retornar aí à história lá no início da aula. Em que ano a ginástica rítmica foi reconhecida e introduzida nos Jogos Olímpicos? Vocês vão escrever aí o ano, certo? E através de quem a ginástica rítmica chegou ao Brasil? Qual o nome da professora que trouxe a ginástica rítmica aqui para o Brasil? Então, vocês vão responder, mandar para mim que eu vou anotar as atividades recebidas. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu tento responder de forma mais clara, tá? Até a próxima.